mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, eu vou mergulhar se tu fluir. Teu rio de vida aqui. Se tu fluir, teu rio de vida aqui. Amém. Aleluia. Se tu fluir, teu rio de vida aqui. Aleluia. Oh, eu quero beber. Quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Espírito, quero beber Dos teus rios, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Obrigada, Senhor, porque tu és as fontes das águas, Pai. Obrigada, Senhor, por essas águas que correm. Obrigada, Senhor, porque desfrutamos dos teus mananciais nessa manhã. Obrigada, Senhor, pelo Espírito Santo que está aqui. Obrigada por essa atmosfera de unção. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é adorado nesse lugar.
Senhor, porque o Senhor é livre. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é livre. Nós te adoramos, Senhor. Tu és as fontes. Tu és as fontes das águas, Senhor. Vem nos instruir, Senhor. Vem nos ensinar, Senhor, nessa manhã. Vem nos avivar, Senhor. Vem arder em nossos corações, Pai. Vem sobre nós, Senhor. Nos ensina, Pai, a adorar em espírito e em verdade. Nos ensina, Senhor, a dar a primazia ao Senhor. Nos ensina, Senhor, a não ter timidez. Ó Senhor, nos ensina a fluir, a depender do Senhor. Faz dos teus ministros, Senhor, labaredas de fogo. Faz dos teus ministros, Senhor, tochas ardentes que queimam pelo Espírito, que andam em Espírito, que falam em Espírito. Porque no Espírito nós nascemos e no Espírito nós estaremos até o fim, Senhor. Nós nos moveremos pelo Espírito. Ó Senhor, que não seja uma liturgia, mas que seja livre, Senhor. Que voltamos à essência, Pai. Porque nós vamos ser guiados. Ana, graça incalculável na sua vida. Uma estação nova na sua vida. Experiências novas no Espírito. Claramente o Senhor falou para mim. Graça incalculável. Aquilo que você cantou, você vai viver. Em nome de Jesus, Pai. Aleluias. Obrigada, Pai. Aleluias. Bom dia. Graça e paz, Senhor. Amém. Queridos, hoje nós vamos falar sobre uma vida de oração. E eu trouxe um slide, se a Adrielma puder colocar. E você já pode ir indo abrindo sua Bíblia em João, capítulo 15. Amém? João 15, versículo 14. Vamos lá. Hoje nós vamos estar aprendendo sobre uma vida de oração. E olha só o que João 15, 14 diz. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Aí talvez você diz assim, mas eu só vou ser amigo se eu fizer o que o Senhor manda. Então eu tenho que fazer logo o que o Senhor manda, porque aí eu vou ser amiga. Sim, existe uma lógica nisso, né? Porque a gente é amigo e a gente obedece a quem a gente ama. Isso não deixa de ser verdade. Mas quando a gente vai continuando lendo esse versículo, nós vamos ver que o Senhor, Ele não está impondo isso a você, mas que Ele está querendo que você seja amigo dEle. Amém? Então aqui o Senhor está dizendo, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E aí, pode passar. E aí o versículo base de hoje, você pode deixar a sua Bíblia aberta, em João 15, 15, e diz assim, já vos não chameis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos,
porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Então veja, o Senhor não quer mais nos chamar de servo, mas de amigo. Amém? Por quê? Porque o que ele tem ouvido do Deus, ele quer comunicar para nós. E essa comunicação acontece por meio da oração. Amém? Mas o que seria um servo? Por que o Senhor não quer mais nos chamar de servo? Por que o Senhor quer nos chamar de amigo? E como é que eu vou desenvolver essa amizade com Deus? E qual é a característica de um servo? Qual é a característica de amigo? Porque o Senhor não quer que eu seja apenas servo, mas sim um amigo. Então nós vamos aprender isso hoje. Amém? Pode passar. O servo, de acordo com a antiguidade e com a sociedade da época, o servo é quem oferece e realiza serviço. Quando a gente vê essa palavra servo, a gente tem que voltar lá na antiguidade para entender o que é que ele estava querendo dizer hoje, mas entender com o conceito de lá há muitos anos atrás, amém? Não com o conceito de hoje, porque servo hoje tem uma outra conotação, tem um outro significado. Agora vamos ver o sentido da Bíblia. Diz assim: quem se submete ao poder de um senhor por pressão ou violência. Essa é a característica do servo da antiguidade. Lá na antiguidade, o servo ele estava sendo submisso ao Senhor, não era porque era amigo, mas porque tinha uma pressão envolvida ali. Porque havia uma violência também. Então, o servo, ele era servo não porque ele gostava de ser, ou porque ele queria servir, mas ele era servo por pressão, por uma necessidade, por até mesmo violência. Amém? Então, esse é o significado de servo, que não é livre, olha só, que não é livre, cuja liberdade foi retirada. Olha, tiraram a liberdade dele, é mole, gente. Ele não é livre, tiraram a liberdade dele. Aí você pode continuar passando. O termo servidão nos faz lembrar do feudalismo. O feudalismo foi um período na história. A Bíblia é um livro que nos faz voltar na história e nos faz perceber tantas verdades, tantas realidades, nos faz até mesmo ficar mais inteligente, amém? Porque a gente começa a conhecer a história. E aí, lá no feudalismo, havia muito essa questão da servidão. Essa imagem, vocês estão vendo um feudo. No feudo, você vê um palácio, um castelo, típico da nobreza da época. Então, aqui havia os reis, os nobres. E ao redor, vocês estão vendo que existem plantações, existem terras. Nessas terras são os feudos. Os donos dessas terras são senhores feudais. Diga assim, senhores feudais. Eles eram senhores, portanto, eles tinham servos, amém? Então, os servos trabalhavam na terra do senhor feudal, amém? E aí, o que acontecia? O senhor feudal dava a terra para o servo e o servo trabalhava na terra em troca de alimento, de subsistência mesmo, entendeu? Então, o servo trabalhava na terra do senhor feudal, em troca disso, ele tinha estadia, ele tinha moradia, amém? Então, é mais ou menos isso, o termo servidão, vem mais ou menos daí, pode passar. Então, aí há uma relação de servidão estabelecida entre as partes. A ligação aqui está na dependência do serviço à terra. Então, o servo, ele era dependente do Senhor por causa da terra, porque senão ele não teria para onde ir, não teria onde plantar, não teria o que comer, não teria onde ficar. Então, havia uma dependência, ou seja, uma pressão, né? Porque se eu parar de trabalhar para você, eu não vou ter mais onde ficar. Então, o servo ele estava diante de uma pressão, amém? Diante de uma necessidade absoluta.
E eles também poderiam ser servos por questões de dívida. Olha só, por questão de dívida ou por não ter nenhum lugar para estar. E ele passa então a servir aos donos da terra em troca da sua estadia. Agora veja, existe uma servidão por dívida. Era quando uma pessoa devia a outra, não podia pagar, e aí tinha que trabalhar para ela. É mole? Mas era, gente. A pessoa não podia pagar e tinha que trabalhar. Então existiam servos também por isso. Isso também é uma pressão, né? Agora vamos passar. Pronto. Eu botei a foto do pastor Roberto de Celuta, porque nos dias atuais a palavra servo possui uma definição de honra, né? E de prestígio, como os pastores são servos de Deus. É um exemplo dessa utilização dessa palavra. Os pastores são servos de Deus. Quando você ouve isso hoje em dia, você acha que isso é algo ruim? Não, porque hoje em dia o termo servidão é algo bom. Mas só que aquela servidão que está ali na Bíblia não é algo bom. Amém? Não está falando de algo bom ali naquele texto que eu li para vocês, de João 15, 14. Não é uma servidão boa. Por isso que o Senhor diz, não vos chamo mais servo, mas chamo de amigo. Então, você tem que entender que a servidão que a Bíblia estava falando era daquele tipo de servidão, que era uma servidão opressiva, uma servidão por violência. Hoje, a servidão que a gente gosta, que a gente vê como algo bom, é uma servidão livre, amém? Que é quando a gente serve por amor. E isso é digno de honra e de prestígio. Agora pode passar. Pronto. Aí você pode pensar, e às vezes até tem versão que fala de escravo, né? Escravidão é diferente da servidão, amém? Escravo não é servo, é diferente. Mas qual é a diferença? Gente, eu te garanto, escravo é pior. Se servo não é uma coisa boa, imagine o escravo. O escravo, ele é um objeto que pode ser trocado e vendido. Você faz o que quiser com ele. Amém? O servo, ele não pode ser trocado. Apesar do servo ter que servir ao seu senhor, o senhor não pode trocar ou vender. Se o senhor não quer ele, então manda ele embora, ele vai ter que se virar com alguma outra terra. Vai ter que encontrar uma subsistência, uma terra, uma maneira de viver. Mas o servo não é propriedade do Senhor. Já o escravo é uma propriedade. Amém? O dono do escravo, ele pode vender o escravo, pode dar o escravo. E é bem pior. Aí aqui tem a definição. É justamente, a diferença está na propriedade. Enquanto escravos eram de seus senhores e podiam, portanto, ser trocados ou vendidos em transações comerciais, o servo não pertencia a ninguém. Olha, uma característica do servo também é não pertencer a ninguém. Você pertence a alguma pessoa, querido? Você pertence? Pertence a quem? Amém. Nós pertencemos a Deus. Por isso que nós não somos servos, nós somos amigos de Deus. Amém? Aí vamos passando. Aí agora a gente começa a entender o que é amigo. Por que eu não sou servo, mas eu sou amigo? Qual a diferença? Qual é a característica do amigo? O amigo está perto, amém? O amigo está perto. O amigo se importa com você, escuta você sem julgar, ama e possui afeição. Afeição é um sentimento bom. Então, um amigo, ele possui um sentimento bom por você. O servo, ele não tem um sentimento, ele não ganha um sentimento amoroso do seu senhor. Os senhores feudais não tratavam os seus servos com amabilidade, com afeição. E tão poucos escravos. Os escravos, eles andavam nos navios negreiros como um bicho. Amém? Era uma coisa horrível. Então, ninguém tinha afeição por um escravo. Ninguém amava um escravo. Ninguém enxergava um potencial em um servo.
Ninguém enxergava um potencial em um escravo. Amém? Agora veja, o amigo, quando você tem um amigo, ele olha para você e ele vê o seu potencial. Ele tem uma amabilidade por você, ele tem uma afeição por você. Amém? Ele deseja coisas boas na sua vida. Isso é uma característica de um amigo. Vocês querem ter sobre a vida de vocês amigos ou senhores feudais? Amigos, amém? Até porque senhor feudal não existe mais, né? Mas aqui, isso é essencial para a gente entender, amém? Aí, vamos lá, é aquele que nós podemos confiar, amém? E aquele povo de lá da antiguidade não podia estar confiando no Senhor, amém? Mas agora a gente pode confiar no amigo, a gente pode confiar nas pessoas. E aí pode passar, tem aqui. Deus não objetiva o trabalho pelo trabalho, tá? Ele quer sua amizade e se importa com você. Olha só, ele não quer apenas que você trabalhe e simplesmente trabalhe, porque é o trabalho pelo trabalho. Não, ele está se importando. Quem que você está se tornando durante o seu trabalho? Quem você está se tornando durante esse processo? Dani, ela é líder dos jovens, né? Aí Deus olha para ela e pensa, Ele não quer só que ela lidere os jovens, mas Ele está pensando, o que ela está se tornando? O que ela está aprendendo? O que de bom que eu estou colocando na vida dela e que ela está desenvolvendo? Então Deus, Ele se importa com o nosso desenvolvimento no processo. Então isso é típico de um amigo que se importa com você de maneira integral. Não é só, vá lá e faça. Não, queridos. Deus, Ele não quer só que a gente vá lá e faça. Deus, Ele se importa conosco. Como isso impacta a nossa vida. Quem nós estamos nos tornando. E eu posso te garantir que essa é o primeiro olhar de Deus. Esse é o primeiro olhar de Deus. É aquilo que Deus mais quer, sabe? Antes de te colocar em um lugar, o que Ele mais quer? O que é que isso vai ser bom para minha filha? Sabe, queridos, eu quero te dizer que você não tem um pai que é um senhor feudal ou que é um dono de escravo, não. Você tem um pai que é seu amigo. E a relação que Ele quer com você é de amizade, amém? E Ele não está te julgando, Ele tem afeição por você, Ele tem uma grande amabilidade que a gente não consegue descrever. Não dá para expressar o amor de Deus, amém? Mas é lindo demais. E Ele se importa conosco. Como é bom saber que Ele se importa conosco. Aí pode passar. E aqui nós vemos o benefício de uma vida de oração. Orar não deve ser a última solução, mas a primeira atitude, amém? E aí a gente pode lembrar, né, de uma passagem muito conhecida, que foi o que aconteceu com o rei Asa. O rei Asa, ele fez umas coisinhas erradas, assim, mas o que acontece? Em 2 Crônicas, capítulo 16, a gente pode estar dando uma observada, né, no proceder dele, do rei Asa, lá em 2 Crônicas. E aí o capítulo 2 Crônicas 16 começa assim: Asa e o rei da Síria pelejam contra Bassã. E aí você vai começar a ler aqui a história de Asa, né? E algumas coisas que aconteceram. Mas uma coisa que chama a atenção é no versículo 12. Diz assim no versículo 12, veja lá. 2 Crônicas 16, versículo 12. E caiu Asa doente de seus pés, no ano 39 do seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade. E contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. E Asa dormiu com seus pais e morreu
no ano 41 do seu reinado. Então, ele ficou doente no ano 39 do seu reinado e morreu com 41 anos. Então, ele ficou 2 anos aí doente. E o que a Bíblia diz? O erro de Asa foi não ter consultado a Deus. Amém? Ele foi antes buscar os médicos, mas ele não buscou a Deus. Quantas vezes a gente tem alguma doencinha, alguma enfermidade, alguma coisinha, e a gente não busca a Deus? A gente busca as coisas naturais, até mesmo o médico. Não estou dizendo que não é para buscar. A Bíblia não diz aqui que ele não deveria ter buscado o médico. A Bíblia diz que ele buscou a Deus, ou que ele buscou aos médicos, mas não buscou a Deus. Aqui é claro, ele não buscou a Deus, ele só buscou aos médicos. Muitas das vezes, nós não buscamos a Deus, e nós devemos buscar a Deus, queridos, porque tudo é dele, primeiro é dele, é para ele. Nós não devemos deixar de orar, e muitas das vezes a gente quer fazer as coisas naturais, mas não busca na oração. E a gente às vezes besteira, eu só tomo uma coisinha e passou. E aí a gente perde esse hábito mesmo de orar. Porque a gente está tão na rapidez, né? No fast food, no micro-ondas, na rapidez, a gente não quer nem orar mais, porque a gente já quer tomar o medicamento, já quer ver lá de maneira, não, vai ser assim mesmo, acho que vai ser isso, acho que vai ser. A gente nem consulta a Deus para decisões tão importantes. Ah, não, mas está todo mundo investindo nisso, agora a moda é essa, vou fazer assim. Mas não buscou a Deus, não orou, e deveria ter orado, antes de fazer um investimento, antes de ter planejado alguma coisa, amém? E é isso que Deus quer, que a gente busque a Ele em oração. Faz a coisa natural, mas também ora ao Senhor, amém? Eu não estou dizendo que não é para fazer a coisa natural, mas também buscar o Senhor, amém, queridos? Aí, vê lá, a oração nos traz direção, paz, confiança, alegria, a amizade com Deus, que a gente começa a desenvolver na oração, e uma vida com propósito, uma vida com direção. Direção só vem de Deus. Uma pessoa que não tem propósito na vida é porque não está buscando a Deus. Não tem vida de oração, com certeza não tem. Porque se tivesse, Deus diria a ela um propósito. Qual é o propósito da minha vida, amém? Então, para a gente saber o nosso propósito, a gente precisa estar conectado com o Senhor. Porque senão nós vamos viver uma vida sem propósito. E uma vida sem propósito é uma vida vazia. É insignificante, na verdade. É uma vida triste, amém? Mas vocês têm propósito, amém? Aleluia. E aí a oração, ela nos dá a direção. Deus começa a dizer para a gente, faça assim, faça daquele outro, né? Cuidado com isso, cuidado com aquilo. Porque às vezes a gente está tão desapercebido, mas Deus começa até mesmo a dar discernimento, querido, de pessoas. A gente começa a ter discernimento de espírito, discernimento de coisas, né? Aí tem uma mensagem do pastor Cláudio Duarte que ele diz assim, esse povo que começa a andar com Deus fica tudo doido, fica tudo diferente, começa a ver coisas onde ninguém vê, começa a sonhar coisas que ninguém sonha, começa a pensar alto. E é isso mesmo, sabe? Estar com o Senhor nos faz ver coisas que ninguém vê, nos faz ser visionários, né? Verdadeiros líderes, pessoas à frente do nosso tempo. Então, isso é desenvolvido na oração. Uma visão a longo alcance. Não está olhando coisas naturais, mas olhando com os olhos do Espírito, querido. Por quê? Porque estamos tendo uma amizade. Porque somos parecidos com aqueles que nos relacionamos. Então, nós começamos a absorver aquilo que Deus é. Se Deus é grande, nós começamos a sonhar grande, né? Se Deus ele não fica olhando para as coisas naturais, mas sim para as coisas espirituais, então nós começamos a olhar no reino do Espírito, começamos a olhar as coisas com outra dimensão,
com outra visão, paramos de olhar as coisas naturais, a aparência e focamos na direção. Mas isso, querido, leva um certo tempo até, sabia? Eu vou beber aqui um pouquinho de água, viu? Como assim leva um certo tempo? Porque a gente precisa criar um hábito. E às vezes a gente não está acostumado, né? E quando eu lembro de uma pregação do pastor Lucinho, que eu gosto muito. Ele dizia assim, agora é bem antiga, viu? Acho que tem uns 6 anos. E ele dizia assim, ó, o pastor Lucinho, ele é um pastor de jovens, tá? Aí ele dizia assim, olha, você vai fazer como para orar? Você vai se pegar assim pela cabeça e se colocar no lugar de oração. Só que ele fala engraçado, né? Eu sou um pouco sem graça. Então, aí ele pega assim e diz assim que a gente tem que se colocar no lugar de oração. E às vezes a gente não está prestando atenção nisso, a gente quer sentir um desejo de orar, a gente quer sentir uma vontade de orar. E não é assim, é se colocar mesmo sem querer, amém? É você ir para o lugar de oração mesmo sem querer ir. Mesmo tendo suas coisas para fazer, é você abdicar. O que foi que a gente cantou hoje? A gente disse, não importa o preço do perfume derramado. A sua presença vale mais. Então significa, não importa que eu tenha que deixar uma coisinha ali, uma coisinha cá. Eu vou ficar na presença de Deus. Porque a presença de Deus vale mais. Foi isso que nós cantamos, não foi? Então, não importa o preço. Se eu vou deixar de fazer uma coisa, se eu vou deixar de fazer outra, o que mais importa na minha vida é a oração. Então é isso, querido, é se colocar, fazer um cronograma, dizer assim, não, todos os dias nesse horário, e aí a gente vai desenvolvendo um hábito. Os hábitos são desenvolvidos assim, pela persistência, amém? Pela rotina. Rotina é algo bom, querido, viu? Rotina é algo de Deus. Só não é se a sua rotina for coisa ruim, tiver coisa ruim na sua rotina, aí não. Mas se sua rotina for uma boa rotina, vale a pena seguir. Vale a pena seguir o horáriozinho, vale a pena fazer aquilo que você planejou, amém? Porque se você for parar para pensar, pessoas que conseguem algo bom, pessoas que conseguem o objetivo delas na vida, elas são pessoas que têm rotina. São pessoas que desenvolvem hábitos, que fazem aquilo todos os dias, haja que houver. Ah, mas eu estou doente, ah, mas eu estou triste. Mas continua ali, lendo a Bíblia, continua ali, orando. Não é a velocidade, é a constância. Muitas das vezes nosso problema é que nós não somos constantes. Né? A gente começa, aí daqui a pouco, diminui e se cansa, porque começou em um ritmo muito frenético, muito que não vai dar conta. Então, o mais importante para Deus é que você seja constante. Amém? Seja constante. Seja constante. Não saia do lugar de oração. Fique orando na sua casa. Tenha um tempo com o Senhor. Os nossos ajuntamentos, nossa, só falta 10 minutos. Os nossos ajuntamentos, a nossa igreja é maravilhosa. Mas você precisa desenvolver na sua casa esse tempo de oração, querido. Porque a Bíblia ela é enfática a respeito disso, sobre oração. Se você vai ver Daniel, você vai ver José, você vai ver homens de Deus que eram entregues à oração. Então, não é apenas ir para uma igreja. Joyce Meyer diz assim, que você ficar na garagem o dia inteiro não vai lhe transformar em um carro. Então, você ficar na igreja direto não vai te transformar em um cristão. Entende? A igreja é muito importante, mas você também precisa, na sua casa, comer comidas espirituais. Às vezes a gente vem para a igreja, a gente quer ouvir de Deus, a gente quer ter uma sensação de Deus, a gente quer ter uma experiência com Deus, mas em casa a gente come a comida de Satanás todos os dias. Mas aí quando vem para a igreja a gente quer sentir o sobrenatural de Deus. E eu vou dizer, não vai funcionar. Por quê? Porque a gente precisa estar se alimentando todos os dias espiritualmente. Porque quando a gente chegar na igreja, só vai se juntar uma oração com outras pessoas. Amém? Mas é muito importante nós dedicarmos à oração. E
tem uma parte da Bíblia que a mulher, ela pega um perfume caríssimo, que seria mais de 1 ano de trabalho para adquirir aquele perfume, aquele unguento, aquele perfume, aquela coisa preciosa. E aí ela chega e simplesmente derrama o perfume nos pés de Jesus. Aí vem um e diz: meu Deus, que desperdício, a gente podia pegar esse perfume, vender e dar aos pobres. Aí Jesus diz o quê? Olha, os pobres vocês vão ter sempre. Eu não vou ficar aqui para sempre. E isso é verdade. Você pelo menos conhece alguma pessoa pobre, não é? O pobre sempre tem, já viu? Todas as vezes a gente vai ver alguma pessoa pobre, algum necessitado, sempre vai haver, mas Jesus não. Ali foi um tempo que Jesus passou na terra. Jesus ia voltar. Então Jesus disse: eu vou voltar. O pobre você vai ter sempre. Então Jesus, ele não foi mal. Amém? Ele não foi sem compaixão para com os pobres. Jesus estava dizendo a importância de dar primazia à presença dele. Ele estava nos ensinando a orar nessa história. E hoje em dia a gente poderia traduzir para mais ou menos isso. Eu vou dar o meu tempo para orar em casa 1 hora. Hoje eu vou me acordar e vou orar 1 hora. Aí vem uma pessoa e me diz assim: para que, Bruna? Para que orar 1 hora? Vai fazer trabalho social. Vai trabalhar para você ter o seu dinheiro. Então, para que orar 1 hora? Vai lá fazer serviços sociais. Vai fazer isso ou aquilo. Então, é a mesma coisa. Aí o Senhor diz: ei, o serviço social vocês sempre vão ter. Ei, a visita para fazer, o trabalho para fazer, vocês sempre vão ter. Mas e a mim? Vocês vão ser sempre? Entende? Eu sei que o Senhor está conosco para sempre, mas o Senhor está dizendo: ei, dê a mim a sua primazia. Me coloque em primeiro lugar, porque as outras coisas são acrescentadas. Vocês entenderam essa passagem? Amém? Então o Senhor está dizendo: dê a mim o que é precioso. Aleluia? Porque hoje em dia a gente não precisa mais ficar derramando perfume mesmo. Mas o que é que a gente derrama hoje? A gente derrama o nosso tempo, as nossas habilidades, amém? Então a gente vai derramar, queridos, porque quando a gente diz sim para o Senhor, automaticamente a gente vai dizer não para outras coisas. Quando a gente diz sim para outras coisas, automaticamente a gente diz não ao Senhor. Não dá para dizer sim e sim ao mesmo tempo, amém? Porque você não pode se virar em dois, né? Você não pode ser dois, só pode ser um. Então, é isso. E a paz, porque a Bíblia diz assim, Filipenses 4, versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes façais conhecidas diante de Deus as vossas orações. Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa alma e o vosso espírito em Cristo Jesus. Então, quando a gente não anda ansioso, a paz do Senhor vem na nossa vida, através das orações. Amém? Então, a oração é algo que tira de nós a ansiedade, que nos dá a vida de paz. Amém, queridos? Então, por isso que é importante nós valorizarmos a oração. Amém? Vamos ver se tem mais algum slide. Não. Amém. Queridos, amém. Como foi bom falar um pouquinho para vocês hoje. Amém? Vou chamar Dani. Graça e paz, igreja. Amém? Que palavra poderosa. Que possamos colocar em prática toda essa palavra. Amém? E embaixo dessa palavra eu quero convidar você a se colocar de pé. Nós temos um pedido de oração.
pedido de oração é pelo irmão Carlos, pai de Carlos. Carla, pronto. Eu quero convidar você a, nesse momento, debaixo dessa palavra, nos movermos, falando com o nosso Pai, aquele que tem prazer em atender as nossas orações, em ouvir a nossa voz, reconhecê-la. E o Senhor Jesus, Ele disse que tudo que pedires em meu nome, crendo, recebereis. E nessa manhã, querido, eu quero te convidar a estar orando, intercedendo pela vida do pai de Carla. Amém? Senhor, nós entramos em Tua presença, Pai, cumprindo com aquilo que o Senhor, Pai, mesmo nos ensinou a orarmos, a Te buscarmos, Senhor, a recorrermos a Ti em primeiro lugar, porque o Senhor tem resposta, o Senhor tem solução. E nessa manhã nós colocamos a vida, Senhor, do pai de Carla em Tuas mãos. Nós intercedemos pela saúde dele, Senhor. Nós declaramos palavras de vida, Senhor, em cada órgão, em cada célula, no sangue, na mente, nos nervos, nos ossos. E nós declaramos, Pai, vida. Nós declaramos saúde divina pairando do alto da cabeça à planta dos pés. E toda enfermidade, Pai, nós repreendemos nessa manhã. Toda enfermidade, toda dor, Pai, toda deficiência que esteja, Pai, atuando, nós dizemos cesse agora, na autoridade que há no nome de Jesus. E que a Tua vida, Pai, esteja restaurando as células, os órgãos, Senhor, tocando, Senhor, na mente, em nome de Jesus. Nós declaramos vida e saúde operando nessa manhã na vida dele, Pai, e alcançando, Pai, as demais pessoas que estão precisando de cura nessa manhã, que estão precisando, Pai, de um renovo. Nós lançamos, Pai, como flecha nessa manhã, saúde divina alcançando esses corpos, alcançando a célula, Pai, trazendo restauração para a honra e glória do Teu nome, Pai. É que nós oramos, que o Teu nome seja engrandecido, Pai, que o Teu nome seja reverenciado, porque Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. E você diz, aleluias. Você pode sentar um pouquinho, nós já estamos finalizando, mas antes nós temos nesse momento especial, onde você pode derramar o seu perfume, como foi ministrado, como foi louvado nessa manhã, queridos. Ofertar e dizimar é uma forma de honrarmos ao Senhor, é uma forma que nós temos de sermos gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas, amém? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia rapidamente em Salmo 147, um salmo que nós estamos meditando, e tem um versículo que diz assim, versículo 10, Salmo 147, 10 diz assim: o que agrada a Deus não são cavalos fortes, nem soldados corajosos, mas o que agrada a Deus, o que é que agrada a Deus, o que faz Deus sorrir, são as pessoas que o temem e põem nele a sua esperança, e põe no amor de Deus a sua esperança. Que versículo lindo, queridos. Isso nos mostra que Deus ama as pessoas que o reverencia, que o reverencia em tempo, que o reverencia entregando as suas habilidades, que o reverencia entregando os seus dons, mas também que o reverencia reconhecendo Ele como um Deus provedor nas suas finanças, amém? Então nessa manhã, com essa convicção no nosso coração, eu quero convidar você a ofertar e dizimar. Eu quero dizer que você tem outras formas, né, de poder estar fazendo, reconhecendo o Senhor na sua vida, através das transferências bancárias, através do Pix, através do PicPay, ou cartão, débito e crédito. Nós temos a nossa maquineta ali no balcão de informação, onde você pode estar se dirigindo, amém? Então, pode pegar o seu envelope de dízimos e oferta, estaremos orando e você poderá fazer a sua ação de generosidade. Pai, nós Te agradecemos, Pai, e o desejo do nosso coração é Te agradar. O desejo do nosso coração, Pai,
Pai, é depositar em Ti toda a nossa confiança, a nossa esperança em Ti. Depositar, Senhor, aos Teus pés o que nós temos, Senhor, de melhor, representando a Ti a nossa gratidão, Pai. Nós ofertamos a Ti, Senhor, com o nosso coração alegre, porque nós sabemos que o Senhor se alegra conosco. E esse é o desejo do nosso coração. Dizimar na Tua casa, devolver aquilo que Te pertence, crendo e sabendo que Tu és o Deus que provê todas as coisas nas nossas vidas, Pai. Nós Te agradecemos nessa manhã, em nome de Jesus. Graça incalculável, não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Aleluias. Agora nós vamos para os nossos avisos. E eu quero que você preste bastante atenção, porque nós temos novidades. Olá, meu nome é Lu e hoje estou aqui para falar a vocês a programação desse mês para a nossa igreja. É tempo de expansão, então vamos comigo que eu vou dizer a vocês tudo o que temos para fazer nesse mês maravilhoso, mês de festa. Vamos lá para a nossa programação semanal. Todos os domingos às 10 horas da manhã temos a nossa EBD, que está com um tema maravilhoso, uma vida de oração. Então, aproveitando esse tema para lembrar vocês que 30 minutos antes de cada culto, temos nosso momento de oração. Eita glória! Então vamos juntos pegar essa visão, minha gente, que é tempo de expansão. Às terças-feiras, às 19h30, temos nosso culto do Espírito, que estamos aprendendo sobre o Espírito Santo, seu mover, dons e cura. Então venha, minha gente, participar, que é maravilhoso. O Espírito desce e todo mundo fica avivado. Todas as quintas acontece nossa super quinta. Então venha participar conosco às 19h30. Como eu disse no início, dezembro é o mês de muitas programações. Então eu quero que você grave essa data. Dia 26, a Igreja de Criança realizará a cantata de Natal, que está com o tema Jesus é a minha luz. Então traga seus familiares para participar às 18 horas. Não perca, está incrível. Já estamos chegando na reta final. E tem um recado para vocês, obreiros! Então, dia 28, na nossa última terça-feira do ano e do mês, estaremos realizando nossa confraternização às 19h30. Então não fique de fora, venha participar que o fogo vai descer. Lembrando que na última quinta-feira deste mês não teremos culto, mas está chegando aí uma programação especial. O novo tempo já chegou, a melhor fase já foi. Para tudo! Que agora chegou a cereja do bolo, o caju. A nossa cereja do bolo é o culto da virada, que será dia 31 às 22 horas, aqui na nossa igreja. Traga sua família para participarmos juntos da primeira Santa Ceia do ano, não fique de fora. E para quem desejar estar conosco após o culto, estamos preparando uma deliciosa janta. Então venham ficar conosco após a nossa realização do nosso culto